Bom dia! Tudo bem? Saudações salesianas, queridos. Vamos encerrar a semana? Afinal de contas, semana que vem aí, se Deus quiser, a gente encerra essa matéria, encerra esse ciclo, que como eu falo para vocês desde o início do ano, nós estudamos os princípios, as partes do contrato, o contrato, suspensão e interrupção do contrato, e agora estamos encerrando essa parte de o término do contrato e as suas mais diversas maneiras de extinção de um contrato de trabalho. Continuando, o item 10.14 fala da cessação do contrato de trabalho por falecimento. Falecimento do empregado, falecimento do empregador pessoa física e falecimento do empregador pessoa jurídica. É lógico, pessoa jurídica falece? Não, mas é o encerramento das atividades da empresa. Inicialmente, empregado quando ele falece. Esclarecer alguma coisa para vocês. O falecimento do empregado, há pagamento de verbas rescisórias. O pagamento de verbas rescisórias deverá ser feito para as pessoas que o empregado tem inscrito como dependente perante a Previdência Social. Tá bom? Por outro lado, aqui o dinheiro das verbas rescisórias, ele não fará parte dos bens levados à herança. Não faz parte dos bens que se discutem numa sucessão hereditária, tá bom? Que é a matéria que vocês vão ter semestre que vem com a professora Cibele, tá? Não integram. As verbas rescisórias deverão ser pagas para os dependentes do empregado. Se houver dúvida, o empregador pode entrar com uma ação, chama ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento visa o empregador entrar com essa ação, chamar todo mundo que pode ser dependente dele, e aí o juiz vai decidir para onde vai o dinheiro. Evita com que o empregador fique em mora, tá? E quais são as verbas rescisórias? Primeiro, o FGTS. Será entregue a guia de FGTS, tá? Para o levantamento do dinheiro do FGTS. Segundo, deverá ser pago o 13º, deverá ser pago as férias, sejam proporcionais, sejam férias integrais já adquiridas, as quais ele ainda não gozou, tá? Por outro lado, também se paga os saldos de salário. E as outras verbas trabalhistas não serão pagas. Não se paga seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego ele é personalíssimo, inclusive ele é até intransmissível. Não se transmite seguro-desemprego para herdeiro, para sucessor. Se a pessoa estiver gozando de seguro-desemprego e vier morrer, cessa o pagamento do seguro-desemprego. Não serão pagos os 40% do FGTS, porque os 40% do FGTS são pagos quando o contrato de trabalho se encerra por iniciativa do empregador. E também não será pago aviso prévio, porque a morte não manda aviso. Tá bom? Beleza? Tudo bem? Falecimento do empregador, pessoa física. Aqui no caso do falecimento do empregador, pessoa física, se houver sucessão na manutenção da atividade, se continuar ainda, se algum familiar vier a suceder o empregador pessoa física que até então estava lá, pode-se muito bem o empregado optar pelo encerramento do contrato de trabalho, e aí, se optar pelo encerramento do contrato de trabalho, se pagam as mesmas verbas quando o empregado morre, ou então pode optar o empregado pelo pedido de demissão. Tá bom? E quando falece a pessoa jurídica, como nós temos o caso do
do encerramento das atividades da empresa. Quando uma empresa encerra suas atividades, está no 485, tá? Com a redação antiga, com a indenização ainda antiga. No caso aí, falecimento de empregador, pessoa jurídica, se pagam todas as verbas rescisórias de uma dispensa sem justa causa. Afinal de contas, vocês devem lembrar de um princípio, que é o princípio da alteridade, e no princípio da alteridade, o empregado não corre os riscos da atividade econômica. Quem assume os riscos da atividade econômica é o empregador, de acordo com a definição de empregador que está na CLT. Tá bom? A súmula 44 diz que fim da atividade da empresa, baixar as portas, não se tem mesmo assim a concessão do aviso prévio. Tá bom? E o artigo 117 da Lei 11.101/05, que é a lei que trata da falência, diz que falência extingue contrato de trabalho se a empresa cessa suas atividades, né? Afinal de contas, todos os contratos bilaterais são encerrados pela falência, tá bom? Por outro lado, a reforma trabalhista veio preencher uma lacuna que até então era uma situação até meio assim draconiana. Qual que era a situação draconiana? A legislação trabalhista não permitia um acordo para pôr fim ao contrato de trabalho. Você só poderia ter dispensa ou demissão. Você não poderia ter um acordo. E a reforma trabalhista, no 484-A, veio com essa inovação, que é justamente o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador. E aí vem a descrição das verbas rescisórias. Serão pagos pela metade o aviso prévio sem indenizado, porque, lógico, se o empregado trabalhar o aviso prévio deverá ser pago, tá? Se for na modalidade de indenização, aí se paga a metade e a metade do FGTS, da multa do FGTS. Em vez de se pagar 40%, se pagará apenas 20% da multa do FGTS. As demais verbas trabalhistas deverão ser pagas integralmente. O problema está no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, que faz com que não seja muito aplicado. Afinal de contas, veio preencher uma lacuna, mas qual que é o problema? O problema é o seguinte: na hora de sacar o FGTS, você só vai poder sacar 80%. Não vai poder sacar 100%. E não tem seguro-desemprego. Então, queira ou não queira, na moral, até ainda um acordo para sacar 80% do FGTS ainda vai lá. Mas, a maioria das vezes, o sujeito não abre mão de receber o seguro-desemprego. Juro, se não houvesse esse parágrafo 2º do 484-A, com certeza teríamos maior adesão a essa modalidade de extinção do contrato de trabalho por prazo indeterminado. Tá bom? Até a próxima aula.